O que o São Paulo tem é que ter uma mudança de rumo. Esse processo desgastou-se. Não há mais ideias, não há mais resultados. E quando não há resultados, a gente tem que mudar. E o que me fez vir neste momento, claro, foi esperar o resultado prometido de um bom primeiro semestre em relação aos campeonatos Paulista e Libertadores. E eu acho que não é obrigado a vencer. Ninguém tem essa obrigação. Mas você tem a obrigação de apresentar um produto bom. Então você perde uma Libertadores como o Corinthians perdeu, com um resultado direto da arbitragem, jogando honestamente no seu estádio e tal, e o resultado perdeu, mas perdeu com solidez. Você tem que entender resultados negativos, então não daria para fazer futebol. A derrota faz parte da vida do futebol, mas a forma da derrota não. A forma que a derrota vem, ela tem que ser digna, ela tem que ser com luta, ela tem que ser com futebol bem apresentado. E nós não vimos isso nem no Paulista, à exceção daqueles joguinhos que nada valiam, na parte final, e nem na Libertadores. E aquele prometido nunca aconteceu. Se gastou muito e o resultado é ruim, o ambiente é ruim, e a gente tem que, de alguma maneira, alertar o clube. Isso foi feito durante algum tempo, desde a minha saída, 2 anos e meio, ajudando, participando, mas de repente a ajuda já não é mais bem-vinda. Há um isolamento claro de que a participação da gente não valia a pena, e eu, claro, de forma delicada, fui fazer o meu outro papel de médico, de vereador, e dando espaço a eles que, de repente, o errado sou eu. Muitas vezes você tem que faz a crítica e daqui a pouco você analisa que o errado é você. Então eu esperei esses 2 anos e meio para fazer a análise, ver esse resultado final e, obviamente, entender que pelo apelo de sócios, torcedores, amigos, está na hora do São Paulo mudar. Por isso, neste momento, eu clamo por mudanças no São Paulo. Poderia ser a minha pessoa? Sim, pode ser. Necessariamente a minha pessoa? Não. Se houver uma pessoa melhor que eu, com um currículo mais enriquecido que o meu, com mais consistência nesse processo, que não esteja diretamente ligada nessa gestão, porque as cadeiras têm que mudar, e há muitas pessoas boas nessa gestão, por favor, que nós não estamos excluindo nem trabalho bem feito, nem dedicação. Nós estamos falando de final de mandato. Já esgotou. Agora é hora de mudança e muita gente, é evidente, pode ser aproveitada em todos os níveis. Muito mais os que estão afastados, porque esses vêm com sangue novo. E você disse, já deu a entender que é um caminho longo. Queria que você aproveitasse, então, a oportunidade para explicar um pouco como são os caminhos sinuosos para você conseguir pleitear, antes de tudo, a candidatura, para você conseguir viabilizar a candidatura. São 55 assinaturas do Conselho Vitalício, mas eu queria que você explicasse um pouco para o nosso amigo, para que ele entendesse como funciona esse caminho até ter o aval para disputar uma eleição. Ele é árduo, porque quando você tem uma situação muito ampla, você perde até o debate. O debate é o que há de pior, você perdeu o debate no clube. E o clube ficou sem debate, ficou aquela questão colocada, um conselho acessível, jamais questionando alguma coisa, quando questionado é abandonado, é posto de lado, mas uma regra do jogo. São Paulo tem 240 conselheiros que votam no presidente. Desses 240, 2/3 deles são conselheiros vitalícios. Para você ter uma ideia, são 35 com mais de 80 anos e 65 com mais de 70. Então nós temos lá 100 conselheiros respeitáveis com mais de 70 anos. E o restante são eleitos pela Assembleia Geral de Sócios, 80. Então nós temos 160 vitalícios e 80 que têm mandato. Eu tenho mandato. Para eu retornar ao conselho, eu tenho que ser eleito pela Assembleia Geral de Sócios, ou seja, o associado do clube. Essa eleição é feita por 1 ou 2 chapas. Para você ter uma chapa, você tem que ter a assinatura, o apoio de 55 vitalícios, daqueles 160. Então são 55 de um lado, eventualmente 55 do outro. 110. Não daria para ter uma terceira via. Então ela já é restrita a 2 participações, 2 facções. E aí serão eleitos os 80, que em geral se divide ali. Havia ampla maioria, quando eu fui eleito, houve ampla maioria da situação e uma pequena parte da oposição.
Hoje, havendo duas chapas, talvez isso dilua bastante, dependendo de quem as represente. Então seria ter uma chapa e não é oposição, e nem nego que seja também uma forte oposição, não é, mas é uma dissidência, é uma turma nova que quer espaço político, os esquecidos e os desta gestão que nos cantos do Morumbi reclamam muito, tem medo de participar. Eu estou dizendo a eles, não tenham medo, é uma segunda via de nós mesmos que vamos tentar mudar o São Paulo. Aquele processo autoritário e que não há muita chance, a oportunidade de fala, deve passar para um processo democrático. Então seria provavelmente uma chapa proposta pelo presidente Juvenal e o seu candidato, e uma chapa divergente, que é, na minha opinião, uma alternativa de outros companheiros e amigos que têm outra proposta para o clube.